que as bênçãos do Mestre maior se derramem sobre todos nós, acariciando as nossas almas, aquietando os nossos corações, lucificando os nossos pensamentos e atitudes. Que o Mestre amigo esteja conosco nesses momentos rápidos, fugidios, que estaremos juntos essa noite. Nós, espíritos, jovens, velhos, muitos velhos, espíritos de todas as idades, nós outros que vagamos sobre essa terra bendita, como se tivéssemos todos nós num grande barco a navegar pelos mares da vida, em busca de um porto seguro, em busca de um local melhor para que fiquemos, para que construímos as nossas vidas. Mas junto ao Mestre nós vamos navegando, porque Ele é o capitão desse grande barco que nos conduz a dias melhores. E esse tema que falamos hoje, sobre educação como um mecanismo evolutivo, nos leva a refletir sobre tudo que nós estamos fazendo, sobre tudo que nós estamos construindo nesta terra. Então não podemos nunca nos deixar afastar do Mestre amigo, que está sempre dirigindo, sempre conduzindo as nossas vidas para dias melhores. Então, hoje nós vamos tentar abordar esse tema tão polêmico e tão importante. E podemos começar com essa frase que está no quadro, atípica: não podemos exigir dos outros qualidades que ainda não temos. Educação. Como podemos evoluir nesta caminhada? Como podemos conviver com os nossos companheiros nesse grande barco que é a Terra, nessa grande viagem, sem essa chamada educação? Mas educação no verdadeiro sentido da palavra. O que é uma pessoa educada? Uma pessoa educada é uma pessoa refinada. Uma pessoa que tem a compreensão, uma pessoa que respeita o espaço dos outros, respeita a opinião dos outros, respeita as leis de Deus, respeita as leis da natureza. Somos nós pessoas educadas? Quando voltamos a esta terra, quando nós nos reencarnamos num corpo novinho, então nós já recebemos, nós já vivenciamos muitos momentos difíceis, fomos ou não fomos educados, mas quando nós voltamos a esse corpo físico, quando os nossos pais geram aquele corpinho delicado e que nós chegamos ao ventre da nossa mãe, ali é apagada toda a nossa memória. E quando nós abrimos os olhos ao nascer, as primeiras vozes, as primeiras orientações que nós ouvimos são dos nossos pais. Ali está a educação da primeira infância, que deverá ou deveria ser a principal educação para a nossa caminhada. Porque nós espíritos vemos de outras caminhadas, viemos de outras vidas, viemos de outras dificuldades e problemas. E é ali que nós precisamos da orientação, porque muitos de nós temos tendências a coisas ruins. Muitos de nós já trazemos ali arraigado no nosso perispírito, na nossa mente, muitas tendências más, muitos vícios, muitas dificuldades, porque não fomos educados ainda no verdadeiro sentido da palavra. Então ali os nossos pais nos fazem os primeiros passos da educação. É ali que nós ouvimos as primeiras palavras que deveriam ser orientação, porque educar é orientar, educar é esclarecer, educar é ensinar esses espíritos que não são tão jovens quanto talvez os pais, talvez sejam espíritos velhos, sejam espíritos que já viveram muitas e muitas reencarnações, estão ali como nossos filhos, e ali que nós devemos orientá-los na caminhada. Mas o que acontece na maioria das vezes, ou quase em todas as reencarnações, nós acabamos replicando regras e normas que nós recebemos dos nossos pais.
nós acabamos passando para os nossos filhos. Nós replicamos aquilo que nós ouvimos. E como nós educamos, dizendo não, tu não pode, porque e quando as crianças nos perguntam, mas por quê? Porque sim, porque é assim que Deus quer. Nós não explicamos, nós não esclarecemos, nós ensinamos regras e normas para os nossos filhos. Como podemos querer que eles evoluam? Como nós podemos evoluir se não sabemos também educar? Não, meus queridos, precisamos mudar a nossa maneira de ver. A leitura que nós fazemos da educação dentro do lar para esses espíritos que estão chegando como nossos filhos que não são nossos, mas estão como nossos filhos. Nós precisamos mudar a leitura da educação para que possamos orientá-los sem criar normas e regras. Quantos de nós nascemos e nos criamos dentro de regras e normas? Alguém um dia nos perguntou, os nossos pais nos perguntaram alguma vez se nós concordávamos com aquelas normas, com aquelas regras? Alguém aqui ouviu os pais perguntar: meu filho, tu concorda com as regras? E nós às vezes, quando criança, esses espíritos que estão chegando, às vezes, eles começam a se manifestar de várias maneiras para dizer que não estão concordando. Mas quando a gente educa, a gente cria um laço de confiança. E quando nós criamos esse laço de confiança, esses espíritos, nossos filhos, eles vão nos falar as coisas. Agora, quando nós colocamos uma tabela de regras para os nossos filhos, eles não têm confiança em nós. E aí eles não nos falam do que eles estão sentindo. E eles mostram e se manifestam de outras maneiras. E hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, muito mais ainda, porque se manifesta através das drogas, através do álcool, através da sexualidade desequilibrada e tantas outras maneiras que os jovens, os nossos filhos, às vezes ainda em tenra idade, às vezes os nossos filhos com 5, 6 anos já estão mostrando sinais de que não está legal e que eles não estão concordando com essa maneira que os pais estão agindo, porque nós, às vezes, na posição de pai, achamos que sabemos tudo e que é assim que tem que ser, porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe, porque eu te dou comida, porque eu te dou roupa. Isso é humilhação. Se tu não queria esse filho, então quando foi apresentado para ti lá antes da reencarnação, tu deveria ter dito: não quero filhos, quero viver nesta terra sem filhos. Porque quando nós assumimos a responsabilidade antes da reencarnação para que possamos encaminhar esse espírito, que muitas vezes, em muitos casos, são espíritos aos quais nós estamos endividados com eles, nós pais estamos endividados com eles, e que nós nos comprometemos de orientá-los, de encaminhá-los na nova jornada, e aí nós criamos uma lista de normas e regras. Tu não pode isso, tu não pode aquilo, é proibido, é proibido, é proibido. Então vamos mudar, que as crianças e eu, quando voltar à reencarnação, e se existir ainda essa maneira de educar, eu quero criar, é proibido proibir. Talvez ainda com 5 anos eu vou jogar essa frase no mundo, para que os meus colegas de 5, 10 anos de idade possam também dizer para os seus pais: é proibido proibir. Porque quando nós proibimos, isso tem um sabor de vingança. Eles fazem só para nos provocar. Então nós precisamos mudar a maneira que nós estamos fazendo, a leitura que nós estamos fazendo daquelas criaturinhas que hoje são nossos filhos. E nós usamos de muitos argumentos. E às vezes estamos conversando com as criaturinhas, os pais estão conversando: porque eu não quero que tu seja como a filha do fulano, como o filho do fulano. Não usamos desses argumentos? Olha lá, quem é aquela criatura? Isso é julgamento. Nós estamos julgando um espírito que é filho de alguém e que nós nem conhecemos e não sabemos quais são as dificuldades que existem dentro daquele lar. Porque se tu não fizer o que eu quero, ou isso ou aquilo,
então, rua. Isso é escravidão. Isso não é educação. Como queremos nos comprometer na evolução se nós não sabemos conversar, dialogar com os nossos filhos? Agora, como podemos nós, muitas vezes, dialogar com os nossos filhos, se as crianças estão ali, às vezes pedindo a nossa atenção, enquanto isso nós estamos brigando, discutindo com a mulher ou com o marido, por coisas banais. E eles ouvem, e eles prestam atenção. E às vezes eles pensam assim: que moral tem esse cara que briga com a minha mãe, que humilha ela? Que moral tem esse cara para me ensinar na vida? Acho que as crianças não percebem isso? Claro que percebem. Que pai é esse que eu tenho? E quando a mãe fala com a sua filha e diz: eu não quero que seja uma vagabunda, que nem a filha do fulano e do ciclano, ela vai dizer: mas que mãe é essa? Vai saber se a mãe da outra não diz a mesma coisa da tua filha? Então não julgueis para que não sejais julgado. Essa é a lei. Essa é a lei. Então o mecanismo evolutivo, a educação é um dos principais mecanismos evolutivos. Mas a educação na primeira infância, essa educação é ali que nós plantamos a árvore, é ali que a sementinha começa a trabalhar. E é ali que nós muitas vezes plantamos na terra errada. É preciso entender que esse espírito que hoje é nosso filho, esteja ele com a idade que estiver hoje, esteja ele com 50 anos, esteja ele com 1 ano de idade, é um espírito e não é meu. Ele está comigo por algum motivo para o reajuste perante as leis de Deus. Então é preciso dialogar, é preciso ouvir as crianças, é preciso ouvir a maneira com que ele está vendo o mundo. Quando eu vou educar, quando eu quero educar, eu preciso conversar. Para que eu converse, eu preciso ouvir. Isso se chama diálogo. Diálogo é quando um conversa, o outro ouve, o outro responde, o outro ouve, o outro responde. Agora, quando um fala e aponta o dedo e acusa, isso não é diálogo. Isso usando uma palavra você, isso é dar mijada todos os dias nos filhos. Eles não gostam. Tu gostava quando teu pai fazia isso contigo? Não. Então não faça com teu filho. Não exija dos outros aquilo que tu não tem. Só façais, façais aos outros única e exclusivamente o que gostaria que os outros fizessem a ti. Essa é a lei. É a lei de Deus. Então a educação da primeira infância já vem torta. Aí depois essas crianças caem na sociedade, vão para a escola. Aí lá eles vão conviver com as criaturas de todos os tipos. De todos os tipos. Ah, mas o meu filho é educadinho. Ele não fez isso lá na escola. Foi o filho do fulano que quantas vezes já ouvi falar? A fulano, a fulana são más companhias para o meu filho. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, é julgamento. Se o teu filho é uma pessoa educada, ele tem que conviver com todos. Com todos. Então a educação social, aí nós aprendemos dizer muito obrigado, com licença. Para muitas pessoas, isso é uma pessoa educada, uma pessoa... Vocês acreditam que uma pessoa que diz com licença, muito obrigado, até quando alcança um palito de dente, é uma pessoa educada? Isso significa ser uma pessoa educada, uma pessoa que diz com licença, muito obrigado? E em casa, como é que ela é com a família? E no trânsito, quando alguém te dá uma fechada? Diz, muito obrigado, com licença. Eu quero passar com o meu automóvel. E agora que vão liberar as armas, ele vai dizer, com licença que eu vou te dar um tiro, porque tu me fechou o meu carro. Tu arranhou o para-lama do meu carro, que eu passei a vida inteira para comprar. A educação social, os nossos filhos já caem no mundo com a educação torta.
Aí chegando lá, eles enchem a cabeça com outras crianças, outros jovens, que também vêm com a educação torta, e os jovens hoje, que deveriam se organizar e dizer, é proibido proibir, e se organizar e fazer os pais sentar e dizer, senta ali que agora eu vou falar. Não, eles vão para a droga, eles vão para o álcool, eles vão para as festas, para as raves, vão bloquear, vão fazer tudo para chamar a atenção. E os pais assim, nossa, eu criei esse filho com tanto sacrifício. Quantas mães eu vou falar? Dei tudo. E olha o que ele faz. E as mães, esse meu filho ainda vai me matar do coração. São dramáticas, né? Porque esse filho só me faz sofrer. Porque eu carreguei 9 meses no ventre. E olha agora como é que ele é. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não faça isso. Tu fez aquilo que é o teu dever de mãe. Não fez nada mais do que o teu dever de mãe. Tu recebeu essa criatura como filho. E o teu dever é cuidar. Carregar 9 meses e cuidar. Não existe supermãe. Não existe a mãe das mães que fez e que fez e que fez. Cada mãe tem o seu fato. Se o meu marido me ajudasse, pelo menos, bom, foi tu que escolheu. Quem escolheu o teu marido? Foi tu. Se não está bom, mas como vocês mulheres dizem que todos os homens são iguais, então não muda, fica com esse. Pelo menos já conhece os defeitos dele, é que nem carro velho, já sabe até a hora que vai pifar e as peças que vão pifar. Então, vocês não dizem que todos os homens são iguais? Então não muda, fica com esse aí, tá bom demais. Tá bom demais? Na outra encarnação, então pensa melhor. Mas, além de tudo isso que nós estamos falando, aí às vezes a gente ouve, porque eu conheço o fulano, é uma pessoa super educada, que tem 5 faculdades. Faculdade significa educação? Nós podemos encontrar um coitado que trabalha lá na colônia desde que nasceu, que ele vem raramente para a cidade, e ele pode ser uma pessoa muito mais educada, muito mais sensível do que o cara que tem 3 ou 4 faculdades. Porque instrução não é educação. Não precisamos ir para a escola para aprender educação. Não precisamos ir para a escola para aprender a conviver se nós tivermos essa orientação desde o princípio da nossa chegada aqui na Terra. Educação ecológica. Nós temos educação ecológica. Todos aqui separam o lixo, levante a mão. Só 2 ou 3, tá? O resto mistura tudo. E vós, irmãos, que separam o lixo, faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é lixo orgânico e o que é lixo reciclável? Sabem? Vocês lavam o saquinho do leite antes de botar no lixo? Todos lavam? As embalagens de nata, margarina, vocês lavam antes de botar no lixo? Todos? Todos? Eu estou vendo 3 aqui ou 4 fazer assim. Por que, gente? A educação ecológica faz parte da nossa evolução. E existem pessoas lá nos barracões reciclando lixo. Aí quando você coloca o saquinho de leite, as embalagens, ou a gente pega a marmitex, às vezes no restaurante, larga suja no lixo, o que acontece? As pessoas estão trabalhando. Eles não são diferentes de nós, eles estão ganhando a sua vida. Vai juntar insetos, vai juntar baratas, vai juntar ratos, vai juntar de tudo no ambiente de trabalho dessas pessoas. Essas pessoas vão pegar aquelas coisas sujas, o saquinho do leite vai estar podre, o pote de nata ou margarina vai estar podre, ficou, sei lá, uma semana no sol. Então isso é falta de educação para com as pessoas que vivem da reciclagem. E essa reciclagem é um reaproveitamento de material que nós vamos usar lá na frente. Eu já vi, pessoal, pessoas colocar o saquinho de papel higiênico usado no lixo reciclável, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
E nós somos criaturas civilizadas e separamos o lixo. Não, gente. Educação ecológica é saber. É melhor você pegar o saquinho e botar no lixo orgânico do leite do que botar no reciclado sem lavar. Vamos respeitar. Porque uma pessoa educada, o que eu falei no começo? É aquela que respeita. Respeita o espaço dos outros. Respeita a profissão dos outros. Respeita a opinião dos outros. É uma pessoa educada. Deixa eu te ouvir. Mas a gente acha que uma pessoa educada é quem tem faculdade. Ou é uma pessoa que fica quieta no seu canto. Ah, uma pessoa educada fica quieta no seu canto. Não, gente. Uma pessoa educada, ela se comunica. Mas ela se comunica da melhor maneira possível. Ela respeita a velhice. É uma coisa muito em voga hoje. Não se respeita. Nós não respeitamos. Vejam bem, nós estamos num caminho evolutivo que nós achamos que estamos. Mas até alguns anos atrás, os jovens cuidavam dos seus velhos. Bisneto cuidando dos seus bisavós. Netos cuidando dos seus avós. E não tinha reclamação. Hoje, nós somos mais evoluídos, mas nós jogamos os nossos velhos, muitos jogam os seus velhos nos depósitos. Porque as netas não querem, imagina cuidar, ajudar a avó a trocar de roupa, ou a bisavó, ajudar o avô a tomar banho. Imagina, não tenho tempo. Imagina a minha mãe, eu estou com 15 anos, eu tenho que estar no WhatsApp, eu tenho que falar com a galera, eu tenho que estar ligada no mundo, deixa velho, bota lá. Falta de educação, falta de respeito. Como nós queremos evoluir? Aonde nós queremos chegar se nós não cuidamos dos nossos velhos? Ah, mas imagina, lá na casa de repouso vai ter companhia, vai estar na companhia de outros velhos. Quem disse que quando eu ficar velho eu quero estar na companhia de outros velhos? Perguntaram isso para mim? Eu não. Eu, quando mais velho eu estiver, mais criança eu quero ao meu redor. Mais vida, mais energia, mais vitalidade. E é com eles que eu quero conversar. Vocês já perguntaram para os velhos se eles querem estar junto com os velhos? Não, né? No entanto, não, nós usamos de argumentos os pais. Não posso falar nada que os meus velhos estão no mundo espiritual, mas se estivessem aqui, estariam comigo. Juro por Deus, estariam comigo. Mas já estão no mundo espiritual. Mas os filhos usam de argumentos convincentes. Não, pai. Lá tu vai ter companhia, tu vai poder jogar carta, nada. Mas ninguém pergunta assim, meu pai, ou meu avô, tu não quer ficar perto dos teus netos? Não quer ficar perto da tua família? Não, nós não perguntamos. Assim como não se pergunta para os filhos o que eles pensam, não se pergunta para os velhos, porque nós nascemos e as nossas mães, nossos pais nos trocam as fraldas. E quando eles envelhecem e viram criança, nós nos negamos a trocar as fraldas deles. Verdade? Ou mentira? Então, isso é falta de humanismo. Nós nos achamos humanos, nós nos achamos civilizados, nós nos sentimos evoluídos, porque nós temos aparelhos eletrônicos que nós nos comunicamos com o mundo inteiro. Mas não falamos com a pessoa que está ao nosso lado. Não respeitamos aqueles que nos criaram. Não respeitamos aquela mãe velhinha que muitas vezes passou noites e noites em claro com os filhos e depois ajudando a filha com os netos. Quantas avós estão cuidando dos netos porque os filhos, as filhas têm que trabalhar? Isso não é visto. Isso não é valorizado. Então, como nós podemos conviver nesse grande barco que é a Terra e rogando ao Mestre Jesus, Jesus me ajuda, Jesus isso, Jesus aquilo, que ele já não aguenta mais ouvir de tanto pedido. Oh meu Deus, será que esse velho não vai morrer que eu quero vender as terras? Quantos pensam assim? Então que o velho vem das terras e gasta o dinheiro antes. Diz, ó meu filho, te vira. Ah, mas aí dá problema. Meu pai não prestava.
Ele gastou todo o dinheiro e não deixou nada para mim. Então tem uma série de questões, meus queridos, aonde nós não estamos enxergando. Nós estamos vivendo ao bel prazer do vento que nos leva para lá, aí vira para cá e nós vamos para cá. E essas folhas secas que somos nós hoje, não sabemos de onde viemos, de que árvore nós caímos e nos misturamos. Mas nós somos pessoas educadas. Nós falamos com licença, muito obrigado. E quando alguém bate em nós na rua, bate no ombro às vezes, né? Uma cidade grande que nem Garibaldi, as ruas são lotadas, as calçadas são lotadas de pessoas. Enxerga por onde anda? É cego? Mas nós, às vezes, quando estamos com as pessoas que nós puxamos o saco, porque nós somos puxa-saco de algumas pessoas, somos ou não somos? Quando nós estamos com aquelas pessoas que nós queremos que sejam nossos amigos, que não são, a nossa voz é de veludo. E nós fingimos e falamos, fingimos sabedoria e falamos. Não seja falso, seja você mesmo, em casa, na sociedade, em qualquer lugar que você estiver, seja você mesmo e fale o que você pensa. Seja educado, seja respeitoso com a opinião dos outros, ouça, aprenda a ouvir. Me fala aí, meu amigo, quero ouvir o que tu pensa. O que foi esse fim de ano, antes do final do ano, o que foi o Brasil por causa dessas eleições? O que foi o Brasil por causa dessas eleições? Ali, as pessoas mostraram que realmente são os prós e os contras. E a guerra feita. Porque eu vou, porque o fulano não presta, porque o fulano não sei o quê, porque o fulano é bom, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ali as pessoas se revelaram o que são. Não, gente. E ninguém parou para pensar. Ninguém parou para refletir que pode botar até Jesus Cristo lá na presidência da República, as nossas vidas vão continuar iguais. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que criar as nossas famílias, seja na dificuldade, seja sem dificuldade, porque nada muda desde o princípio dos tempos. Leia a história e quando nós deixamos de ser aldeões, simples aldeões de tribos, e passamos a viver com rei, com rainha. Leiam a história, estudem, e vocês verão que nada mudou há 5.000 anos. Nada mudou. Alguém fica lá e suga o nosso trabalho. Sempre foi assim e vai ser sempre assim até que nós sejamos pessoas educadas para que possamos evoluir e assim poder escolher alguém que realmente possa nos liderar. Porque todos os líderes que realmente chegaram a esta terra e que quiseram fazer a diferença, nós os matamos. Desde diante de Moisés. E quando Moisés chegou e liderou o povo por 40 anos no deserto, e chegaram a Canaã, o que o povo dele fez? Ou matou porque não precisava mais dele. Está velho, está caduco, não diz coisa com coisa. Quando veio Jesus, que nos falou de amor, que nos falou de paz, que nos falou de perdão, que nos ensinou a amar o próximo, que nos ensinou a chamar Deus de Pai. Esse cara está louco. O que nós falamos? Esse cara está louco, está fora. Vamos crucificá-lo. Vamos matar esse cara porque ele está pervertendo o pensamento das pessoas. E é assim que nós somos, meus queridos. Não mudou nada ainda. Porque se Jesus pisar aqui na terra de novo, nós não vamos crucificar, mas de alguma forma nós vamos matá-lo. Tenho certeza disso. Porque pessoas que vivem no bem, pessoas que falam de coisas boas, pessoas que tentam te ajudar, tu renega. E as pessoas têm, o ser humano, espíritos que estão aqui encarnados, eles encarnados, vejam bem, com raras exceções das pessoas que já refletiram, que já se autoeducaram e que já entenderam a vida, os demais
tende a correr atrás daqueles que esnobam e esnobar aqueles que te ajudam. Por mais, e pensem, por mais que tu faça com uma pessoa, por mais que tu ajude uma pessoa, por mais que tu esteja ao lado dela, ela sempre vai exigir mais de ti, e um dia ela vai te virar as costas. E ela nem te conhece mais. Pode ser até o próprio filho, às vezes, vai te virar as costas. Mas tu vai continuar correndo atrás daquelas pessoas que tu elegeu como ídolo e que tu quer a amizade dela a qualquer preço. Aquela pessoa, ela pode fazer qualquer coisa para ti, ainda assim tu vai estar beijando os pés dela. É assim que funciona a humanidade desde o princípio, porque nós assumimos isso como uma lei que não existe. Aí Jesus chega e diz para nós somos todos iguais perante Deus. Oh, não, imagina. Eu sou filho do rei, tu é filho do escravo, somos diferentes. Quem é que criou essa distinção? Quem foi? Quantas pessoas aqui na nossa região e em todo o planeta, quantas pessoas às vezes têm medo de se aproximar de pessoas ricas numa festa em algum lugar? Imagina que eu vou ir na festa dos caras lá, do dono da Tramontina lá, são tudo rico. O que eu vou fazer, eu pobre lá? Sim, vou lá, meto a minha cara, do meu jeito, da minha maneira, e vamos lá, somos iguais. Porque na próxima encarnação serei eu o dono da Tramontina e ele será meu empregado. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Então, gente, não vamos jamais achar que nós somos menos. Jamais. Nós somos sempre mais. Cada encarnação que a gente sempre é mais. E nós somos iguais. O cara que tem mais dinheiro que tu, ele não é melhor que tu. E o cara que tem menos dinheiro que tu, ele não é pior que tu, ele é igual. Porque nós vivemos a doutrina da reencarnação. Os centros espíritas falam isso exaustivamente. Mas os próprios espíritas, às vezes assim, imagina. Eu não vou lá no centro do Carlos, porque lá tem muito pouca gente. Eu quero ir no que tenha 400, 500 pessoas. Qual é a diferença? Fala para um, fala para 1 milhão, não muda nada. Se tiver uma pessoa aqui dentro desta casa, uma pessoa, nós faremos o trabalho daquela uma pessoa. Coitada, né? Vai me ouvir durante 40 minutos, né? Sozinha. Ali, tete a tete. Mas talvez seja uma proposta de expiação para ela me ouvir, como é para vocês todos aí, sabe? Agora, um projeto de expiação. Vocês estão passando e já estão pagando alguns pecados, algumas faltas de vocês, só pelo fato de estar aqui. E o Carlos, que é o meu obsessor, ele me traz aqui para falar essas coisas para vocês saírem daqui com a cabeça toda virada, entendeu? Mas essa é a lei, porque Jesus, quando esteve aqui, ele disse assim: não pense que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim jogar irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Lembra? Está lá no Evangelho, está aqui no Evangelho, não lembro onde é que está o Evangelho aqui, segundo aqui, está aqui no Evangelho. O que Jesus quis dizer assim? Não baixe as orelhas. Pergunta, mas por quê? Tu pensa assim, mas eu penso diferente. Jesus quis dizer isso, ele não quis dizer que nós temos que matar, que nós temos que ser contra. Contra é uma maneira que ele usou para falar. Vim trazer a espada, vim botar o pai contra o filho. Não, ou o filho contra o pai. Peraí, meu pai, tu pensa que tu sabe tudo? Tu já me conhece de quantas encarnações? 10 ou de 10? E se eu já fui teu pai? E se eu já sou um espírito mais velho que tu? Peraí, meu pai, ouve meu pensamento. É isso. Como também o pai para o filho. Então, quando a gente traz temas e a gente fala forte e a gente gesticula e a gente fica bravo às vezes aqui, é porque é para que cada um possa mexer, sair da zona de conforto, pensar, buscar o conhecimento, buscar a evolução, porque senão nós vamos vagar por esta terra como espíritos por muitos e muitos e muitos milênios ainda. E nós não queremos isso. Eu não quero isso, Carlos, ninguém quer isso. Mas nós não queremos que vocês também fiquem para trás. Sigam os bons, já dizia o velho Chapolin colorado. Sigam os bons.
com grande sabedoria. Então, gente, se nós ficarmos ainda no mimimi, porque eu moro em Garibaldi, eu não vou evoluir nunca. Não é uma cidade que tu mora. É tu perante Deus. E não é tu perante mim, não é o filho perante o pai perante o filho. É cada espírito perante Deus. E para tanto é preciso que nós mudemos essa nossa maneira de ver o que é educação. Nós mandamos, e hoje é muito comum, os pais mandam seus filhos serem educados na escola. Quem é professor aqui? Tem professor aqui? Deve ter algumas criaturas que ganham bem, né? Maravilhosamente bem, para educar os vossos filhos. Não. A escola, o professor, ele instrui e socializa. Ele ensina teu filho a aprender a conviver com os outros. Ele instrui ele dentro das apostilas. Eu odeio apostila. Vamos retomar, vamos fazer renascer o método Pestalozzi, que é a despertar da consciência de cada aluno, e não as apostilas, é o que está escrito. Mas eles não estão preparados para educar no verdadeiro sentido da palavra. Por quê? Quem pode educar uma sala de 30, 40 alunos ou mais, sendo que cada criaturinha veio de um tipo de família? Nenhuma professora, por mais que ela seja a professora das professoras, jamais, porque a educação é individual. Se nós tivermos 2 filhos, nós temos que educar diferente um do outro. Se nós tivermos 3 filhos, 4 filhos, cada um tem que receber, porque o tipo de educação, porque cada um é um espírito diferente que está ali. Notem que seus filhos não são iguais. Mas não, nós passamos o rodo assim, é para todo mundo. É tudo igual. Então na escola a apostila é para todo mundo. Todo mundo tem que ler, todo mundo tem que fazer, é tudo igual. Ninguém aprende. Por que não aprende? Porque não desenvolve a sua sabedoria, não desenvolve seus instintos, não desenvolve as suas tendências profissionais, artísticas, seja ela qual for. Não desenvolve, porque tu fica engessado naquilo ali. E é essa palavra que estava faltando. Quantos pais engessam seus filhos hoje? Eu conheço milhares de crianças engessadas. O que é engessar um filho? É tu não deixar de fazer nada. É tu controlar cada passo, cada coisa que ele faz. Tu engessa. É tu dizer não todos os dias. Eu quero? Não. Eu quero? Não. Não. Filho, tu vai brincar aqui na pracinha, mas a mãe está aqui, hein? Eu estou te cuidando. Ele não pode fazer nada. Nada. E as mães de hoje, as mães modernas, como tem 1, 2 no máximo, as mais corajosas, elas engessam e dizem que é amor. Não. Se tu ama teu filho, jovens mães ou futuras mães, liberte-o, deixe-o viver a vida, deixa-o brincar com outras crianças, deixa cair, deixa se levantar sozinho, não corra atrás, deixa se sujar, deixa botar as mãos sujas na boca, deixa essa criança viver, deixa essa criança respirar, porque as mães às vezes não deixam nem sequer as crianças respirar, e é lamentável, é triste, é patético, até às vezes tu vê uma criança engessada e a mãe está ali o tempo inteiro. E quando começa a namorar, se é menina, então aí o desespero. Porque filha, se tu entrar no quarto com o teu namorado, deixa a porta aberta. Que eu vou baixar o volume da televisão, a mãe está aqui na sala, tá? Eu vou deixar vocês bem à vontade. Por favor, né? Por favor, bem à vontade, né? Bem à vontade, deixa fechar a porta, então. Se tu educou a tua filha dentro dos valores, dos princípios, das leis de Deus, tu não precisa te preocupar. Ela não vai fazer nada com o namorado que não esteja dentro das leis da natureza. Ela não é de porcelana, ela não é de cristal. E se ela tiver uma relação sexual com o namorado, ela não vai morrer por isso. Ela não vai ficar difamada por isso. Ela não vai ficar falada na sociedade por isso. Deixe-a. Eduque
oriente para que não haja uma gravidez prematura, mas deixe, porque o proibido tem um sabor de vingança. Porque filha só vai poder ter relação sexual com teu namorado depois do casamento. Isso não existe mais, pelo amor de Deus. Isso é no tempo da minha bisavó. Porque a minha avó já não casou mais virgem. E olha aqui. Entenderam? Então, gente, isso está fora, está fora. Então, são crianças jovens engessadas. O que acontece com tudo isso? Às vezes, os meninos, as meninas, quando estão sozinhos, aí então explode. Chamar a atenção dos pais. Aí vem as lamentações, aí vem o que Jesus disse: haverá choro e ranger de dentes. Não chore. Não chore pela sua filha, pelo seu filho que está hoje nas drogas, porque tu é corresponsável por essa criatura. E talvez se tu tivesse conversado, dado o amor, o verdadeiro amor, que é a compreensão, que é ouvir, que é dialogar. Vamos repetir o que é o diálogo. Um fala, o outro escuta, o outro fala, o outro escuta. Mas senta aqui, meu filho, que agora tu vai me ouvir. E aí fica lá. E o discurso é sempre o mesmo. Quantos de nós já ouvimos o mesmo discurso? Sempre. A dificuldade que nós, o problema que nós passamos, que nós criamos, se é que é problema, aquilo que eles chamaram, que nós fizemos de errado, que aprontamos, seja como for, seja que eu roubei o carrinho do meu vizinho, e no outro dia lá, sei lá, deu uma pedrada na vidraça, o sermão é o mesmo sempre. Não é verdade? Porque os pais decoram o sermão e eles passam a vida inteira dando esse sermão nos filhos. E nós temos que ouvir. Ah, mas não. Fica quieto que eu sou teu pai. Ou sou tua mãe. Gente, nós estamos vivendo em que mundo? Em que século? Em que milênio? Não pode ser assim. Jovem precisa ser ouvido, criança precisa ser ouvido. Nossa, quantas crianças de 3, 4, 5 anos já vêm com uma sabedoria, com conhecimento, falando de coisas que às vezes os pais não compreendem. Ouça o seu filho, isso é educar. Ouça-o, para que depois, lá na frente, o delegado não vai ouvir teu filho, né? Então, quer dizer, nós educamos errado, nós não orientamos, nós não estruturamos, nós não damos valores, e depois nós choramos, e reclamamos, e jogamos na cara. Porque eu te criei, porque eu me sacrifiquei por ti, porque eu fiz hora extra, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e agora é assim que tu me paga. Quantos pais e mães falam isso para os seus filhos? Diariamente. Não fale isso. Não cobre aquilo que é o teu dever. Como eu posso cobrar do meu filho aquilo que é o meu dever de criar, de educar, de orientar? E se ele está no caminho que eu acho que é errado, é porque talvez eu tenha falhado em alguma das minhas orientações. Então, portanto, vamos refletir, vamos conversar de novo, sempre é tempo de recomeçar. Senta aqui, filho, vamos ouvir. Me perdoa se em algum momento eu falei contigo, me perdoa se eu não te ouvi, mas agora eu quero te ouvir, porque nunca é tarde. O teu filho pode ter 50 anos de idade, tu ainda assim tu pode ouvir ele. Ainda assim tu pode ouvir ele. Porque ele pode ter sido uma criança traumatizada, um jovem traumatizado, e hoje é um senhor traumatizado. Então ainda assim tu pode ouvi-lo. Isso é educar. E a educação não tem idade. Não é só para a criança pequenininha. Os adultos jovens precisam receber orientação o tempo inteiro. Para que eles repliquem essa maneira, essa leitura diferente de ver a vida. Para que possamos, quem sabe, atracar esse grande barco que é a terra e dizer: ó Senhor Jesus, graças a Deus nós conseguimos chegar a esse porto seguro. Agora estamos próximos. Mas enquanto isso, não passamos de náufragos da vida. Náufragos da vida. Como o filme do Tom Hanks, falando um pouco descabelado. É isso que nós somos. Lembra do filme? O náufrago. Ali é basicamente o que nós somos. Vivemos e acabamos falando sozinho com alguma coisa. Então vamos refletir, meus queridos irmãos. E perdoem-me a maneira de falar, porque é para realmente sacudir. Para que cada um de nós
Comece hoje esse caminho evolutivo. Hoje. Podem ficar bravos comigo. Pode sair daqui com raiva de mim. Eu prefiro que saia com raiva de mim, mas que tenha ouvido alguma coisa. Porque se tu saiu com raiva de mim é porque eu mexi em alguma ferida do teu passado. Então, fique com raiva, mas aproveite. Tá? Aproveite, porque muitos espíritos estão perdendo a sua última chance nesta terra. Que não sejamos nós ter que ser degradados. Não sejamos nós. Possamos ter ainda a oportunidade de estar aqui na próxima encarnação, e na próxima, e na próxima. E, quem sabe, ainda pedir assim: meu Deus do céu, me manda de novo para Garibaldi. Me manda para aquele povo maravilhoso. Porque, Carlos, nós que estamos aí, quem sabe uma Etiópia nos espera para levar a palavra. Quem sabe um mundo muçulmano lá nos espera, um deserto nos espera. Então, vamos aproveitar. Que Deus permita que estejamos em Garibaldi no Rio. Porque o povo de Garibaldi é igual de Barbosa, que é igual de Bento, que é igual de Caxias, que é igual de São Paulo, que é igual de Nova York. Tudo igual. Tudo pessoas. Como dizia o bom italiano, tudo compacto. Tudo buona gente. Que Deus nos abençoe. Que o Mestre Jesus derrame as suas bênçãos mais uma vez sobre todos nós.